Vamos comentar, refletir e em seguida ler na íntegra o texto de Mateus 6. Ajudar alguém que esteja passando alguma necessidade, orar diariamente e jejuar são boas ações. Isso, inclusive, é esperado de quem segue a Jesus e se denomina cristão. Mas é muito importante perceber o que é que motiva essas ações. Em outras palavras, se alguém dá esmolas, tem uma vida fervorosa de oração e jejua com frequência, se estiver fazendo isso apenas para parecer mais religioso ou mais santo que outras pessoas, e se estiver esperando a atenção e o aplauso dos homens, certamente conseguirá tudo isso, mas conseguirá apenas isso. O ponto é, se a pessoa está fazendo isso para sua autopromoção e não com o coração voltado a servir verdadeiramente a Deus, ela até pode ter aplauso da sociedade, mas certamente não está agradando a Deus. É exatamente isso que Jesus está alertando nesse trecho do Sermão do Monte. Lembre-se do que Paulo nos ensina lá em Colossenses 3:23. Ele diz o seguinte: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Então, devemos sim ajudar quem precisa, orar e jejuar, até porque, note o que Jesus diz: quando você der esmola, quando vocês orarem e quando vocês jejuarem. Ele não diz se, ele diz quando. Então, realmente é algo que Jesus espera dos seus discípulos. Mas, ao cumprir essas 3 orientações, perceba a verdadeira motivação do coração em praticar cada uma delas. Se estiver fazendo de fato para glorificar a Deus, ou seja, ainda que sua luz esteja brilhando por conta dessas ações em seu coração, você o faz para a glória de Deus, por amor e devoção ao Senhor. Ou se está fazendo isso apenas para ganhar aplausos ou likes, traduzindo para a realidade das redes de hoje. É justamente essa segunda opção que Jesus está repreendendo no texto. Jesus ainda aborda o assunto das riquezas. É importante destacar que a Bíblia não se contradiz. Portanto, Jesus não está orientando a não ser prudente ou um bom administrador do que Deus te deu para trazer a provisão à sua casa. Até porque, se fosse isso, ele estaria contradizendo o que a própria Bíblia diz lá em Provérbios 6:8, que traz o seguinte: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Note que é uma recomendação explícita de provisão, ou seja, de ser prudente guardando recursos para quando precisar. Você entenderá com mais clareza o sentido desse trecho quando observar com atenção o verso 21 que diz: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Essa é a chave. Perceba, o alerta de Jesus aqui é onde está o seu coração. Quer ver uma outra parte da Bíblia que nos ajuda com esse entendimento? Vamos ver a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, verso 10. Ouça o que ele nos ensina. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Percebeu? Se trata do coração da pessoa. É evidente que se a pessoa é gananciosa e obcecada por dinheiro, isso não é agradável a Deus. Agora, se alguém administrar de forma prudente os seus recursos para a provisão e manutenção de sua casa, por exemplo, e inclusive para ajudar o próximo, como falamos agora há pouco, é evidente que é algo aprovado por Deus. O que não se deve é colocar sua confiança plena nas riquezas, e sim em Deus. E o texto é claro no verso 24 quando diz: vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Que Deus seja o Senhor da sua vida. Ele é eterno. Não confie nas riquezas, elas são transitórias. Concluídos os comentários do texto, uma rápida reflexão sobre sua parte final, onde Jesus deixa uma ordem para não se preocupar, lembrando novamente que a Bíblia não se contradiz. Então, o sentido de preocupação aqui não é de negligenciar o trabalho, a casa ou deixar de trabalhar, pois tudo cairá do céu. Não cairá. Lembre de Provérbios 6, que acabamos de ler. O ponto de Jesus aqui é o combate à ansiedade. Há uma preocupação excessiva. Não poderia ser melhor um dos exemplos que Jesus dá. Ouça o que ele diz lá no verso 27. E nenhum de vocês pode encumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Outras versões dizem: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? O sentido aqui é metafórico, não físico. Não significa a pessoa ficar maior em estatura, por exemplo, mas sim atravessar um marco temporal, como um aniversário ou mais tempo de vida. A versão NVI traz com precisão o sentido dessa orientação. Ela diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida. E o curioso é que comprovadamente a ansiedade é um mal sofrido em nossos dias. Então, em um sentido oposto, se alguém fica muito preocupado, isso faz mal à sua saúde. E ao invés de encupridar a existência, o efeito pode ser o contrário, ou seja, a ansiedade pode encurtar a vida, devido a todos os males que ela traz sobre a saúde. Por isso, é extremamente importante lembrarmos desses versos de Jesus, que nenhum de nós pode encupridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Então, não fiquemos ansiosos, não nos preocupemos. Por fim, vamos novamente recorrer às cartas de Paulo que nos ajudam muito com o entendimento. Ouça o que ele diz em Filipenses 4:6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Então, não deixe a ansiedade tomar conta da sua vida. Confie em Deus. Ore a Deus e desde já o agradeça por tudo que Ele já fez, o que está fazendo e o que ainda fará em sua vida. Agora que concluímos os comentários e a reflexão, vamos para a parte principal do texto, a leitura do texto bíblico na íntegra. Faremos pela versão da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ou NTLH. Vamos lá. Mateus 6. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, ore assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riqueza no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar ou roubá-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles.
Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje é flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, passam as suas próprias dificuldades. Amém.